Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Sou eu, viu, meu caro Eduardo Rodrigues? Porque aqui a gente encerra e começa a semana. Vamos juntos até às 5 horas da tarde com o nosso Arena CBN nas ondas do rádio nos 99,1 e também nas ondas do YouTube. Agora mudou, a câmera que pega a gente é essa aqui, Lupe, ó. Nossa, mas essa De câmera frente. é boa, porque pra pegar eu e você junto é porque ela tem uma grande angular, né? uma Olho de gigante peixe. angular. Ela pega até sua espinha aí, cara. Pega, até o passado da tia também, ela sintoniza, pega tudo. Pior que não é. Não é bom passar, mas a câmera é boa, hein, A velho? câmera é muito boa. boa. Agora nós estamos aqui, ó, de ladinho. Você gosta de ladinho? Estamos combinando, hein? Hoje sim, cor de burro quando foge. Entendi. Você tá por baixo com essa cor de burro quando foge. Não, isso aqui é cinza, cara. Que cinza. É homenagem Essa pro bugrão, não é? Daqui a pouco tem bugre em Daqui a campo. pouco tem bugrão. Daqui a Vocês estão pouco. no jogo, é? Eu estou, cara. Que isso, hein, cara? O Jaime Lupe tá- não? tô offline. Não, Lupe Tá tem fácil, caramba. de semana Tá ninguém correndo, trabalha, né? tá Segunda correndo. noite. E aí, vai trabalhar de segunda noite? Running, Para. running, Como que ele tá fazendo? running. Não, é jogging. É jogging. Jogging. É um jogging. E eu estou me preparando Pra meia para maratona. meia maratona da Corrida Integração. Eu também. Ah, é? É que eu vou estar no carro lá. Carro de apoio? É, então eu tô me Chope, preparando pra não errar, né? Tem que se parar, os caras atropelam a gente, entendeu? Mas você... Mas você virou pra mim com uma cara de descrédito que olha... Não, porque eu ficaria surpreso Não. em ouvir que Eliel Almeida está Não, treinando mas para nem a pau. 21 quilômetros da integração. Se eu conseguir fazer 21 quilômetros um dia, pode ter certeza que tinha alguém correndo atrás de mim. Certeza. Jamais. Você Jamais. faz, Lupi? Eu fiz ontem. Olha só, Ontem eu cara. fiz. Ontem eu participei de Mas um você grande sabia? treino. E aí vai uma informação, Lupe. Pode falar. Sabia disso, Chaib? Apenas 5% da população mundial consegue correr 5 quilômetros. Verdade. Fala Apenas sério. 5%, não tô falando do Brasil, não. 5% da população mundial que consegue correr os 5 quilômetros consecutivos. Mas por quê? Por causa de dor? Não é mental? fácil, não é fácil. Não. A Bruna Ficagna aqui é do nosso difícil, GE, cara. ela tá se preparando pra série Eu Atleta, que ela vai sair de zero, uma pessoa que não corria, pra fazer os 5 quilômetros ali da corrida integração. Ela tá já há 3 meses treinando. Ela conseguiu fazer 2 quilômetros sem parar. 3 meses treinando. Não é fácil. O ser humano, por exemplo, você não consegue correr 5 quilômetros Não. seguidos. Agora não, mas se tu pegar olha um treino que você de é 3 todo semanas... musculoso aí, né? Não, mas é Todo totalmente musculoso, diferente não uma coisa consegue. do outro, cara, da outra. Mas pra você ver, não Sim. é? Quem vai na academia, faz o crossfit, né? Não é a mesma coisa que participar desse treino de corrida e tudo Eu acho que a mais. parte mental afeta muito também, né? O cara Verdade. tá correndo ali, começa A parte mental. desistir. Eu vou dar um exemplo. Ontem, eu fiz um treino de 21 quilômetros de treino. boa. Caramba, cara. Acordei no domingo, vou treinar 21 quilômetros. Correu até Itu e voltou quase. Que até tu, tá Ué. louco? E aí o que acontece? Você levou ferro? Não. Não? Cara, deixa eu Conta, contar pode aqui contar. com paciência. Com riqueza de detalhes. E aí o que acontece? Na semana passada eu participei de uma prova de 21 quilômetros. E não deu nada, né? Não deu nada. Mas isso é o que menos importa. Tá. E no domingo passado, na quarta passada, eu tinha feito 10 quilômetros forte. Caramba. Forte. Ritmo Então, forte. ritmo Fez em forte. quanto? Eu fiz em 49 e 30. Bom, ritmo bom. 49 minutos e 30. Uma média de 4 quilômetros 4,56. por quilômetro. Exatamente. E aí o que acontece? Ontem eu ainda estava cansado, mas eu fui realizar o treino. Chegou no quilômetro 17, a cabeça já falou assim: pode parar que Você quer desistir, finalizou. Mas o corpo por não quê? aguenta É mais. dor? Cansaço, Quer não era dor. desistir, Não era, né? não era dor, era um cansaço. E aí o que eu fiz? Eu falei: não, eu vou segurar o meu ritmo e vou terminar os 21 quilômetros. Ou seja, eu, ao invés de acelerar ou ter o mesmo ritmo, minha cabeça falou assim: desacelera. A recompensa Porque, às não tem igual, né? A recompensa. Não, quando você termina lá e tá tranquilo. Maravilhoso. O problema é quando você não obedece a cabeça e tenta ir mais além do que o corpo tá querendo, aí você se Eu lesiona. já desobedeci muito. Da cabeça, né? Já. Faz Mas parte. Faz parte, né? Principalmente quando vai no bar antes, Você né? acaba fazendo, enfim. Ô, Antônio Lupe, então parabéns, ó. O Derivaldo Souza tá te dando parabéns. Ele aqui. estava comigo no treino. Tá dizendo que você correu muito bem. Derivaldo. Ele te abandonou no 2º quilômetro, mas ele seguiu. Ele é bom, né? Ele tava junto, ele corre bem. Mas ele bem. corre ou... Não, ele corre. Ele corre. Liga Ele pro corre cabelo muito aí. rápido. Liga pro cabelo aí. Pergunta Por pra falar ele. em corrida, né? O Derivaldo Você pegou o cabelo sabe, aquele né? dia, né? Bom, 4h11, hoje é dia do quê, Lupe? Hoje tem um dia muito interessante, sabe por quê, Eliel? Por quê? Hoje é dia
Eu vou pegar aqui porque eu esqueci. Hoje eu não sei, mas sábado foi dia da freguesia, hein? São Paulo Ontem mais foi dia, uma ontem vez foi dia do amigo, hein? vencendo o Corinthians. São Paulo é o sexto jogo sem vitória do Corinthians. Hoje é o dia do dançarino de salão. Opa! Dançarino de salão. Parabéns. Sabia quem é dançarino do salão na nossa equipe? Quem? Formado em tango? Não. Marco Guarizo. Marco Guarizo, sério? um grande pé de valsa, né? Eu já vi alguns vídeos dele, né? Ele dança. Quem quiser, vai no YouTube e digita aí, ó, Marco Guarizo dançando tango. Tem um monte de vídeo, é Opa, bacana, ele é que coisa estiloso. bacana. Ele tem um molejo, né? Ele tem. Hoje também é dia do garimpeiro, aliás, como é importante ter o garimpeiro, porque a gente precisou garimpar aqui quando foi a última vitória do Corinthians em cima do São Paulo. Queria mandar um abraço pra um monte de jornalista, amigo meu, porque o que tá acabando o que tem o jornalista precisando cavar notícia ultimamente, hein, velho? Mandando um abraço também ao amigo, um abraço ao amigo PG, fez aniversário Fez ontem. aniversário ontem, o PG, verdade. Cara, gente boa, lá de 43 Ribeirão, né? anos, hein? Nem parece, né? E no mundo 43 anos. é o dia do junk food. O que é isso? Não é uma coisa legal hoje, né? Porque a gente vive numa questão de preocupação com a saúde. São Mesmo. alimentos com alto teor calórico Fast food, assim, na maioria, né? e com níveis reduzidos de nutrientes. Já fiz o jus ao dia, então. É, É você bom, já né? fez, Já né? No fiz. Pode almoço. falar o que quiser, mas é bom, né? Bom, Nossa, bom. pedir um combo lá, ó. Lá nos Estados Unidos, quantos? Não, maravilhoso. Os Estados Unidos não tem igual. Os caras põem batata a rodo, né? Batatas. É, E a refil? Coca-Cola. Refill. Gerante desse tamanho, cara. Ai, ai, ai. Ele É a mais conhecida, né, Ele cara? freou, mas não deu tempo. É verdade. Bom, são 4 horas e 13 minutos. Ô Lupe, dá uma olhada aí, porque sexta-feira nós tivemos uma promoção. Sim. Nossa, promoção não, né? Nós fizemos aqui uma brincadeira. Não, Do nós- palpitão pro jogo São Paulo e Corinthians. Até porque palpitar é brincar, né? Exato. Quantas pessoas acertaram o resultado? 5 ouvintes acertaram que o São Paulo venceria o Corinthians por 2-0. 5 ouvintes. Quais foram os ouvintes? Bom, vamos lá. Um grande abraço para Vanderlei Cavalcante, Acertou. final do telefone 8879. Ah, Jorge Montanari, final do telefone 3768. Edson Antunes, final do telefone 7435. uhum. Cristiano Gomes, final do telefone 5379. E o Bruno, não tem o sobrenome dele, do final 8070. Mas ficou fácil esse acerto aí. A gente tava falando, né? 2-0, placar fácil. Mas pra você ver, só 5 pessoas Nós tivemos mais de acertaram 100 isso. palpites. Então, Só mas né? 5 acertaram. Pensando. Vamos lá. E aí, vai dar pro 5? Vamos... Não. Não, Não, não. Ô, Não, bolacha, não dá, pô. tem que sortear. É entre os um cinco. só. É um só. é um Não só que dá, vai ganhar. Não é bagunça. É. Calma aí. E outra, também não estamos nadando de braçada. Entre certo? os 5, um destes 5 aí vai ganhar duzentão. Isso, um destes 5 Tá. vai receber um voucher de R$200 no Giovanetti. Quem estiver ouvindo destes 5 aí, tem que confirmar que tá ouvindo a CBN. Porque nós vamos fazer um sorteio antes das 4h30. E se a pessoa estiver ouvindo a CBN, ganha. Se não estiver ouvindo a CBN, não ganha. Tá bom. Entre esses 5 aí. Tá bom. Entre esses 5. Fala de novo os nomes aí, Lupi. Vanderlei Cavalcante. Segundo. Jorge Montanari. O terceiro. Edson Antunes. E o quarto. Cristiano Gomes. E o quinto. É o Bruno. Que Bruno? Daí complica, cara. É o Bruno. É o Bruno. É o Bruno. Tá bom. Fiat. Hoje tem sarcófago também ou não? Hoje tem sarcófago. Opa! Hoje envolve Vamos o Guarani. lá, porque hoje- Tem jogo do Guarani. Mas é óbvio, aqui o esquema comigo é diferente. Acabou. A obsessão pela Acabou. macaquinha. Acabou. Acabou. Aqui nós estamos fazendo o sarcófago de uma Boa. forma justa. Totalmente justo. E o Guarani entrou em campo Contra quem? contra um time fortíssimo. Mas que cor? Que cor? Não vou falar cor. Mas é de São Paulo. Campeão mundial. Eita. Pode ser. Aqui então só pode ser 3, não 4. Pode ser o Flamengo. Pode ser o São Paulo. Como aqui? Aqui no Brasil, tô Não, falando. Grêmio, Internacional. Todos eles foram, né? O Grêmio foi campeão mundial. O Grêmio 83. foi com Renato Gaúcho e companhia limitada. Não é mundial, mas é intercontinental agora, né? mas Só o é Chelsea tudo. tem mundial, né? Não. Então não sei não, hein? Tem música? Tem música. Som na caixa. A música vai ajudar. Ó, essa é boa, hein? Cara, essa música aí eu lembro de quando eu fazia faculdade, faculdade não, escola, Escola. começou a tocar.
Mas essa banda sumiu, né? Qual que é essa Um banda? dos poucos sucessos de Hanson. Hanson, é isso aí, É um dos acertou. poucos sucessos. Não, Foi. mas é... Sim. Eu conheço, eu gostava deles. Mas eu gostava daquela outra que começa Loving You. Música, tema de novela, hein? É, aquela música... Laços de família, não É a era? música de fazer Pra criança. quem tem curiosidade de conhecer Sammy Deep, vem aqui, Sammy, vem dar um alô aqui pro seu pessoal É, ver. tá louco? Ela no YouTube, pô. Ela não gosta de aparecer. E outra, pra Mas ela aparecer é apareceu mais agora. caro, pô. Ah, é verdade. Pra aparecer é mais caro. E outra, ela tirou da imagem, ela deixou eu e o Lupe enchendo a tela. Enchendo. Bom, essa música, É, ela foi lançada no mesmo ano desse mesmo jogo aí. ano desse jogo Você do não Guarani. vai falar quem é. Não vou falar quem é. Era o Guarani um campeão mundial. O Guarani contra um campeão mundial. Ixi. Campeão mundial, é isso mesmo. Campeão mundial. E ó, Guarani venceu. E eu vou dar só mais uma dica. Dá uma dica aí pra gente, vai. Fumagalli jogava no Guarani. Ah, anos 2000, então. Pronto. Deixou mais fácil, hein? Deixou. Fumagalli deixou jogou mais fácil. muitos anos no Guarani. Agora fica à disposição tanto de você, Léo, 2002. quanto a você, Fábio Scheib, e o ouvinte, do Arena também. CBN. Exatamente. São 4h17, o comando técnico é de quem, hein, Fábio Scheib? Eduardo Rodrigues, o Bolacha. E o comando do streaming, hein? Daqui não gosta de aparecer, Sami Aladip, a Sami. É, vamos juntos até às 5 da tarde. Eu quero a participação dos ouvintes nesta segunda-feira braba. Aquela segunda com cara de segunda que, olha, o dia não tá passando. Não tá Muitos passando. problemas, né? Muita dificuldade nesta segunda-feira. E o Pedro, ó, calando a boca de todo mundo, hein? É, a Futebol é sua maravilhoso, também, viu? E o Pedro, ó, Futebol é Fábio maravilhoso, o cara. Pedro é, falar a verdade, As oportunidades eu que queria dão. o Pedro no meu peixão, hein, velho? Mas eu hoje. Imagina ele, Chaves, com a camisa Você do Palestra. prefere a 9 do Brasil com Pedro ou com Gabigol, que marcou 2? Eu prefiro quando o João Pedro. E Caio Jorge? Caio Jorge tá bem também, mas o João Pedro E tá... o Vitor Roque? Vitor Roque não. Vitor Roque Jogou perde bem gol. ontem. Perde gol, né? Você viu ontem. Se não Ia pra bate no fora. bumbum do... Como Ia que é pra o... fora. Júnior Alonso. O Júnior Alonso ia perder o gol feito, hein, velho? É verdade. Você falou do Santos que anunciou uma contratação pra camisa 9, hein? Depois do intervalo eu trago mais notícias. E só uma dúvida, o Everton falhou ontem nas faltas do Hulk Eu não ou não? achei. Não. Primeiro gol até discutiram, mas foi muito batendo Ah, muito para, bem. aí é pegar, aí é, Não, aí é o pegar no pé primeiro- dele. O primeiro gol foi na forquilha, não tinha Foi como. golaço. O segundo O também não era desviou. impossível, O cara. segundo desviou e é uma paulada Não, de não tinha 200 como. por hora. 200 Como bate por hora. na bola o Hulk, É, mas né? o Hulk é- Palmeiras gosta de tomar um gol de falta do Hulk, né? Aqui no Brinco de Ouro ano Também, passado tomou um também, um Golaço. golaço. E não era o Everton. sim. Era o Everton. Mas depois ele foi bem. Na terceira falta, no Pô, último foi minuto, bem. ele foi bem. Ele tirou o gol do Hulk, velho. Ah, verdade, é que o poderia dar o empate ao Atlético. Mas o Hulk é forte, hein, E velho? você viu que o Everson, goleiro do Atlético, tá fazendo uma nova modalidade agora de ficar do lado da barreira, pro Hulk saber exatamente onde o goleiro tá vendo ele. Ontem na transmissão do Premier estavam falando isso. Na hora das faltas, o Everson ia lá pra frente, ficar do lado do Hulk pra orientar ele sobre a direção do Everton também. É do verdade, eu goleiro. percebi que na última falta ele fez isso. Nas outras eu não tinha percebido, não. Eu achei Sim. que ele tinha ido pra área na última falta pra poder Não, cabecear, sei lá. aquela lá era pra cabecear mesmo, mas antes ele fez isso também. Foi lá Legal, no Hulk. né? É, um time As é um invenções time, né? do futebol, né? Invenções do futebol. Um time é um time, né? É, o Caio Max mandou mensagem aqui divergindo. Não, é Hanson. É Hanson que tá cantando, não tenho dúvida nenhuma. Não, eu acho Pô, que você dessa vez tá certo. Se tem uma coisa que eu entendo É de música, é de cara. música. Aí não, pelo amor de Deus. Vamos começar o programa, Grande né, Bolachinha? compositor, Eliel Almeida. 4h20. Arena CBN. Olá pessoal, eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. Olá pessoal, eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos.
pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPT. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa De agosto no Gio Cambuí, serão mais de 4 horas CBN. São 4 horas e 22 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Pô, o pessoal põe de novo essa música do sarcófago aí, Bolacha. O pessoal tá discutindo comigo que não é Hanson, velho. Eu tô falando que é Hanson. Quer ver? Põe de novo. Aí, ó. Olha o timbre. Sabe, você que enviou essa música aí pra algumas garotas. É Hamilton. É Hanson. O pessoal quer brincar comigo aí também Não não, entendo né? muito de música, mas é Hamilton. Não, É se você Hanson. falou e o Eliel também, Não, quem sou eu claro pra que discordar? Pô, se não for Hanson, o Scheib dá uma volta aí no... Enfim. Pelado. Para, o que os outros têm a ver com isso? E ó, tá frio, hein? Não vai comprometer, não. Quando você disse do seu palpite pro Majestoso, eu orei e Deus respondeu. Tranquilo, filho, esse tabu não cai na minha gestão. Porque eu falei que o Corinthians ia ganhar? Foi isso? Eu não me lembro. Falou. Falei? 7 jogos, 6 vitórias do São Paulo e um empate desde julho de 2023. Uma vitória na Copa do Brasil, que o Timão não vence São Paulo, né? E no Brasileirão é maior ainda. Aliás, desde 2010 o Corinthians não vence São Paulo Eu no vou falar um Brasileirão. negócio aqui que meia dúzia de corintiano que tá ouvindo vão torcer o nariz. Aliás, o corintiano quando perde some, né? Some. É verdade, Isso isso mesmo. bacana. Sexta-feira apareceu o palpite de 3-0, 5-0. Quando ganhou do Ceará, Exatamente. Nossa. do Ceará, a gente, É o novo que a gente Timão, ficou é. brincando e tal, aí ficaram aqui enchendo a paciência. Cadê um corintiano Não tem. daquilo roxo pra mandar mensagem? não. Foi que Não nem tem, o Memphis. né? O Memphis saiu no intervalo e foi embora direto. Pegou né? as coisas e vazou. É, então. Corintiano é assim, velho. Quando perde, some. Cadê os corintianos? Manda mensagem aí agora, ó, no 991869070. E eu só queria dizer uma coisa. O São Paulo é o pai do Corinthians. Ah, tá. Nossa, mas aí também você foi São Paulo tá numa muito- situação difícil, é só chamar o São Paulo- Corinthians. O São É Paulo só chamar o Corinthians. é o pai do Corinthians. Não, eu acho que pai é um termo muito forte. Não, pode anotar. O São Paulo é um pai do Corinthians. Eu acho que o Corinthians está pro São Paulo, assim como a seleção chilena está pra seleção brasileira. É. Tá em crise? Quando aperta, Chama o Corinthians. Chama o Chile. principalmente no Mas Morumbi, pai né? eu acho que é um termo muito forte. É muito Ô, forte. Bolachinha, mesmo. chama o César Leite lá pra mim, por favor. Na outra emissora. O pessoal tá falando que não é Hanson. É Hanson. É Hanson. O César Leite que é DJ, né? Não, o César Leite é o programador musical, ele vai saber. O ouvinte aqui mandando mensagem, ó, Luiz Santos. Quem que é Luiz Santos? Luiz Santos é corintiano, apareceu. Pelo menos um, né? Pelo menos um. Não vai ter 10 Por corintianos isso pra que a botar a gente cara tem que... aqui, ó. Não vai ter. É porque eu não sei como é que tá a questão dos prêmios, né? Mas tinha que dar um prêmio pro Luiz Santos. Corintiano, foi aqui, ó, deu Foi a lá e cara a apareceu, tapa. velho. Falou, não deu, Exato. Vida que segue. Foi no banheiro. O ouvinte tá ouvindo a gente aqui, o Alexandre Tavares, pela TV, na eu ver. sala dele. Ixi. Rapaz, encheu a tela, hein, Alexandre? Caramba, eu tô grande, hein? Tá me vendo aqui, Tá, tô hein? bonitão, cara, olha lá. Nossa, você tá bem Tô grande, hein? muito bonitão. Olha só, hein? Nossa, mas a gente tá muito bonito Cara, hoje. mas eu vou falar um negócio pra vocês. E o Stabile, você viu, desculpa cortar o Stabile, o presidente interino do Corinthians, garantiu o Dorival. Já conhece essa história no futebol, hein? Ah, Garantiu o garantiu. Dorival. Mas ele garantiu o Dorival, mas falou, futebol é resultado. É... O tamanho da sombra do Voivoda em Ah, é todos verdade, os né? técnicos é gigante. Aliás, eu o- achei que ia sobrar pro Kleber Xavier, mas pelo visto deve sobrar se não conseguir a reação. O Renato Professor Paiva Dorival. foi parar lá no Fortaleza, né? Fortaleza, é o Saiu substituto do Voivoda. Botafogo, foi parar no Fortaleza. Mas Voivoda já voltou pra Portugal ou ainda não?
Ele é argentino. Ele é né? argentino. Ele já voltou pra Argentina ou não? Não sei o paradeiro dele. Vamos tentar ligar pra ele aí pra saber Tá onde bom. ele está. Mas claro É que porque não. também tá aqui do ele, lado, não, né? mas ele É. não, se ele voltou foi só pra fazer uma visita pros parentes, porque mas- ele sabe que aqui no futebol brasileiro ele tem muito espaço. Não, e as cifras que pagam no futebol argentino Claro. em comparação com o brasileiro Quanto não é. pagam? Ah, não sei exatamente, mas o futebol brasileiro, atualmente, a economia do futebol brasileiro é bem maior que as cifras que pagam no futebol argentino. Não vai querer sair daqui, né? Mas vamos Eu acho que se ver, né? compara o futebol brasileiro aqui perto, Ele é ficou futebol quanto mexicano tempo, só. o Scheibe no Fortaleza? 4 anos e 2 meses, né? Só o Abel superava ele Só o Abel, tempo de só o Abel. longevidade, né? Exatamente. Cara, imagina 4 anos e 2 meses morando no Ceará, Delícia, hein? em Fortaleza. Não, mas Meu aí tem um amigo. detalhe. Durante esse período, Fortaleza tinha acabado de subir pra Série A do Campeonato Brasileiro, né? Depois daquela campanha do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni foi Sim. quem levou o Fortaleza pra Série A do Brasileiro. E, cara, não é fácil você conduzir um time brigando em G8, em Libertadores e Não, ele foi Sul-Americana. bicampeão da Copa do Nordeste, que pra eles lá é um título enorme também. Sabe Sim. como que é a Champions League, né? E também foi E campeão além das da campanhas de recuperação Cearense, que sim. ele teve, né? O Voivoda. Por E isso o que Marcelo ele é Paz muito e a bom. diretoria do Fortaleza sempre bancando ele. Sempre. Mas ele teve muita campanha de recuperação, né? Ele não teve muita atuação assim, não, essa de destaque. Quando a gente imaginava que pudesse ir bem nos torneios continentais, não foi. Não, perdeu aquela final pro time equatoriano, pra LDU. Então. Ela quase ganha, por um pênalti perdeu. É igual o São Caetano na É, Libertadores, exatamente. né? Mesma coisa, mas enfim. Foi igualzinho. Não, mas o que ele fez naquele ano que ele tirou o Fortaleza da zona do rebaixamento e colocou o time na fase de grupos da Não, Libertadores. tá na fase de grupos, tá nas oitavas agora, Fortaleza, Libertadores. Ele É classificou. verdade. E é Verdade, mais tinha esquecido difícil. disso, ó. É. É É difícil. mais difícil você sair do buraco do que entrar no buraco. Né? Vai enfrentar É mais difícil. o Vélez agora, Fortaleza. E o esporte aí, né? O esporte, o esporte tá lá já no foi, buraco né? e não consegue sair de jeito nenhum. É a pior campanha de todos os tempos da era dos pontos corridos. Cara, não venceu nenhum joguinho, velho. Não. Nenhum E joguinho. tomou mais uma tundada agora do Botafogo. Gol no E o final. Cuiabano, hein? E aí, Que golaço do e aí menino, hein? aquele negócio de torcida ir no CT, ou até um ouvinte mandou mensagem aí, não vai ter Não, punição. Isso aí não resolve nada. A torcida do Vasco foi lá no CT, o que O São aconteceu? Paulo foi também, né? A do Semana São passada. Paulo- São Paulo foi, verdade. E é deu certo. legal as Mas não foi por faixas. causa disso, né? As faixas que o São Paulo coloca, o torcedor do São Paulo coloca no Morumbi é da hora, né? Que nem lá no canto, no dia do jogo São Paulo e Corinthians, tinha uma. Não existe 2 mundiais com uma Libertadores. Tinha umas fases legais. Precisa atualizar o São Paulo também, né? Fica Nunca vendo do fui passado. rebaixado, tá lá escrito. Quando joga com o Palmeiras, coloca campeão mundial, tricampeão mundial. E do lado, nunca fui Precisa rebaixado. renovar as faixas. Ah lá, Tava lá. Ah lá, cutuca, tá vendo? Acerta. Palmeirense morde. O mais popular. O mais popular. Não, mais popular não tem como, né? Não existe. São Paulo mais popular não tem como. Também acho. Fábio Chave crava, São Paulo não é o clube mais popular. Não, mas isso é óbvio, né? O mais popular. É mais que o Corinthians? Ou é o Mais que o Flamengo ou o Flamengo? Corinthians. Para. Para. As pesquisas mostram. Será que o dinheiro que o Guará vai receber da venda do Richard Rios, do Guarani, né? Não vai ficar bloqueado na justiça? É, tem esse pequeno Tem essa detalhe aí. situação também, né? Estima que é 20 a 25 milhões de reais, viu, Elião? Pro Guarani. É. Dinheiro, hein, gente? 13% do Richard Rios. Cara, e eu vou falar a verdade pra vocês. Eu acho que eu poderia trabalhar de olheiro do futebol, hein? Fui assistir Guarani e Portuguesa, 2023. Aquele gol de falta de longe, não foi isso? Olhei pro Carlão de Freitas e Gabi Castro, me lembro que tava nesse jogo. Ou Tá era o Júlio chegando Nascimento. em Campinas. Era o Júlio Nascimento. Eu olhei e falei assim: quem que é esse volante aí? Os dois olharam pra mim e falaram assim: ruim, né? Mal, né? É. E eu Então falei era o assim, Gabi Castro. E eu falei: não, cara, esse menino aí é outro nível. É volantão, cabeça erguida, sai jogando, marca forte. Não, mal, grosso. Um mês depois ele no Palmeiras. Agora indo embora por 30 milhões de euros. Nossa. E na estreia dele foi um Nossa. derby, ele deu uma cotovelada no jogador do Eu lembro. da Ponte, foi Mas eles expulso. estavam mordidos, né? Tá, Por isso. é. Principalmente o Júlio, né? É, O outro ouvinte aqui, o Cabuloso. Mandou vidinha. Cruzeiro mais é ou líder, menos. né? da tarifa de 50% Repórter de CBN julho de saiu? Vamos pro repórter É. CBN, então a gente volta. entrou. Já que ele veio, né? Já É. tá em cima. Repórter CBN.
Segunda-feira, 21 de julho de 2025. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu o diálogo com os Estados Unidos para tentar amenizar as consequências da tarifa de 50% anunciada pelo presidente americano Donald Trump. Segundo Tarcísio, o impacto será insuportável para determinados setores. Ele também criticou o alinhamento do Brasil a alguns blocos, sem citar o BRICS, que tem sido alvo de ameaças de Trump. As declarações foram dadas durante um evento que reuniu produtores rurais, empresas e especialistas do agronegócio no interior paulista. Uma testemunha de defesa do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, afirmou que havia materialidade na investigação sobre um suposto policiamento ilegal durante o segundo turno das eleições de 2022. O agente Alexandre dos Santos Lopes disse, no entanto, que não é possível atribuir as operações ao então chefe da corporação. A fala ocorreu em depoimento ao Supremo Tribunal Federal no âmbito de uma das ações penais da trama golpista. O Ministério Público Federal apontou grave insuficiência de vagas e precariedade na estrutura de abrigos para a população em situação de rua em Belém. A fiscalização faz parte dos preparativos para a COP30. Segundo o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão do Pará, o órgão vai adotar medidas judiciais se o poder público não agir de forma adequada para resolver o problema. Chanceleres de mais de 20 países assinaram uma declaração pedindo o fim da guerra na faixa de Gaza. Os ministros das Relações Exteriores afirmaram que o sofrimento dos civis precisa parar e manifestaram um apoio aos esforços de Catar, Egito e Estados Unidos para chegar a um acordo de cessar-fogo. Entre as nações que se posicionaram dessa forma estão Canadá, França, Itália, Japão, Portugal, Espanha e Reino Unido. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Quatro e 34. Mário Quintino, boa tarde para você. Fala, Eliel. Boa tarde, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações do Anel Viário Magalhães Teixeira. A gente comentou mais cedo, a gente está acompanhando uma ocorrência que aconteceu ainda durante a madrugada envolvendo uma carreta na altura do quilômetro 9 para quem vai no sentido do sistema Anguera Bandeirantes. Ainda tem atendimento dessa ocorrência porque essa carreta ela permanece ali às margens da rodovia, ainda com interdição no acostamento, e por conta disso o nosso ouvinte já diminui a velocidade a partir do quilômetro 8, à altura do Trevo de Valinhos, para quem vai no sentido do sistema Anguera Bandeirantes. Então, atenção aí pelo anel viário, essa carreta só deve ser retirada da pista depois das 9 da noite. A gente vai seguir acompanhando, mas nesse momento já acaba diminuindo a velocidade pela região. Para quem vai no sentido da Dom Pedro, a movimentação é maior já na saída pela rodovia Anhanguera e também chegada já para a rodovia Dom Pedro, à altura do quilômetro 1, para você que segue então pelo anel viário. Falando também da rodovia Dom Pedro, movimentação maior, chegada já para o trevo do Nova Aparecida, acesso para a rodovia Anhanguera, atenção na região dos Amarais. E no sentido de Jacareí, movimentação maior à altura do Trevo de Souzas em Campinas, quilômetro 127, e também já na passagem por Valinhos, à altura do quilômetro 121. Tem uma ocorrência no trecho, por enquanto não tem lentidão, mas atenção também quem vai em direção de Itatiba, seguir também no sentido de Jacareí. Eliel. Perfeito, Mário, obrigado. Já já você volta com a gente no nosso ponto final. Olá, eu sou o Lucas Neri, repórter da CBN Campinas. Estou aqui na Câmara Municipal da cidade, de onde saem as principais notícias relacionadas à política. Aqui você fica por dentro do que acontece lá no plenário e também nos bastidores. E claro, além do YouTube, você sintoniza a 99,1, a rádio que toca notícias, a CBN Campinas.
Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa no campo para um agronegócio mais sustentável. Arena CBN. Quatro horas e 37 minutos de volta com a Arena CBN. Os ouvintes estão mandando mensagem aqui, os corintianos apareceram, né? Depois de serem provocados aqui, eles apareceram. Mas não tem muitos também, né? Rapaz, e o Mirassol, hein, que vai terminar o primeiro turno invicto contra os 4 grandes, contra os 3 grandes, né, de São Paulo. Que coisa, ganhou do... contra os 3 grandes de São Paulo. Quem tá nessa lista aí? Não, eu digo assim, ele venceu, empatou contra o Palmeiras, né? Empatou com o Palmeiras. Venceu o Corinthians. Venceu o Corinthians. Venceu o São Paulo. Venceu o São Paulo e venceu o Santos. É isso, o Palmeiras, ele empatou. Empatou, entendi. Mas tá invicto ainda. Tá invicto, E contra o Bragantino? O Bragantino, eu acho que não jogou ainda, né? Mirassol e Bragantino, não me lembro. Mas que coisa, hein, gente? Mas o Santos, até falava durante a transmissão na nossa jornada que o primeiro tempo tinha sido o nome do jogo, tinha sido Gabriel Brazão. Tinha feito 3 defesas já contra a equipe do Mirassol. O Mirassol tentando abrir o placar, saiu 0-0 no intervalo. Mas na segunda etapa, o Mirassol não tomou conhecimento do Santos. E o Neymar, mais uma vez, dando chilique lá, você viu, Léo? Então, mas a galera também tá na hora de parar de pegar no pé do Neymar, no futebol hein, não tem como você mensurar o negócio. Fala, não, para aí agora de xingar o cara. Véio. Os caras vão fazer até o cara morder, né? Ele fez isso aí no jogo contra o Flamengo. Mirassol Botafogo. Que ele defendeu o Bragantino. Não, com o Botafogo, lembra que o Botafogo também, antes, quando ele foi expulso, que falou que a torcida era pequenininha, não sei o quê. Dessa vez foi com o Mirassol também, falando que o time era pequeno, mostrou a estrela do Santos, falou que o time é grande. Ele morde bastante, né? Que nem o nosso ex-companheiro aqui. Morde. É verdade. O Mirassol perdeu pro Bragantino por 1-0, gol nos acréscimos. Não dá pra dizer que ele venceu todos os paulistas. Ele perdeu pro Bragantino. Sim. Quanto foi esse jogo? 1-0. Mas o gol foi nos acréscimos do Pita. Mas vale igual. Acréscimo no primeiro minuto é a mesma coisa. Não. Porque se ele marca um gol no primeiro minuto, tem todo o jogo pra buscar o empate. Quando você marca o gol nos acréscimos do segundo tempo, aí é muito Mas mais o score é normal. É igual. Os 3 pontos. Ah, tá. É que ele tava na aula de inglês agora há pouco. E aí ele quer colocar em prática com a gente, porra. E a gente tá falando do Santos, Marcelo Teixeira anunciou um novo reforço pro Peixe, viu? Deve ser de fora. Brasileiro não é. O Brasil agora só contrata sul-americano. Gustavo Caballero, atacante que era do Nacional do Paraguai, vice-artilheiro do Campeonato Paraguaio, tem 23 anos, chega pra ajudar o Peixe aí. Cadê o Tiquinho Soares falando nisso? Tiquinho Soares abriu uma barraquinha lá no Gonzaga. No posto 2. Falar um negócio pra vocês, o Palmeiras contrata mal, hein, velho? E nessa mesma entrevista, o Marcelo Teixeira falou que eu tava atrás do Sousa também. Você fala do Sousa, Mas é mau jogador, hein? Não vi nada. Como é Precisa calar minha boca e muito. Você viu o terceiro gol? Ele deu passe. Mas não foi um passe. Foi bonito. Ele deu um passe, tirando da marcação aqui, ó. Esse lado tipo de passe lado de fora do pé aqui, ó. Assim, ó. Eu tô acostumado a fazer isso aí de quinta-feira lá, aos montes. Mas e o joelhão? Mas eu não sou atleta profissional, ué. Mas eu sei que o Léo tá falando, é tudo jogador igual, Facundo é igual. Mas você precisa de um negocinho de. Você perdeu o Estevão, irmão. Você perdeu um riscador, um driblador, aí você traz o Sonso. Não dá, velho. Vai trazer quem? O Neymar? Não, o Neymar queria ir pro Fluminense pra lutar o Mundial. Não sei, você poderia jogador buscar... igual. Isso. Você tá lá, o Vitor Roque é igual, o Flaco Lopes é igual, você busca esse Sousa que é a mesma coisa. Você tem que buscar um diferente, Lupe. Mas essa situação de vários times... fez com o Depay, por exemplo, né? Vários times buscar no mercado sul-americano reforços, jogadores de qualidade, eu penso que não é bom. Tira a oportunidade dos garotos. Tira a oportunidade do menino da base que tá se destacando. Por exemplo, o Alan, na minha visão, joga mais que esse Sousa aí. E o Alan é banco. É banco. E como é que chama aquele o Luigi também é bom jogador? Não, o Luigi morreu com 20 minutos no jogo contra o time do Messi. Não, Botafogo. Contra o Botafogo, mas... Entrou com 20 minutos, tava morto, Mas você tá fazendo recorte de um jogo. Não é. Precisa entrou ontem também, não fez nada.
Tô errado, Charles? Não fez nada. Não fez nada. Mas quanto tempo ele jogou ontem? Uns 20 minutos. Pouco. 20 minutos. Mas eu concordo com o Lupe essa questão aí. A gente sabe que a moeda brasileira em relação aos vizinhos dá é bom muito pro mais Lupe, forte. Então ele vai dançar. O Brasil acaba buscando soluções aí no mercado sul-americano e priva os jogadores, os mais jovens, de aparecerem, né? Justamente por isso. Agora pode 9 jogadores por jogo, né? Sul-americano, de fora, então tem a possibilidade por bastante gente, esse mercado que se abre cada vez mais pro Brasil. E o estilo do Richard Rios no banco, hein? Você viu? Bonito, marrento, 30 milha Marrento, hein, velho? Não no bolso, né? Mas valendo 30 milha, você pode fazer aquilo, né? Esse foi o maior investimento a curto prazo do Palmeiras, hein? Foi bem. Em 2023, esse jogador tava no Guarani. Não, o Flamengo não quis Desprezado do Flamengo, tava no Guarani, o Palmeiras foi lá, beliscou e pegou 30 milhetas, 70% de 30 milhões, sabe quanto, ô Chay? 21 milhões? 21 milhões. 30 milhões de euros, né? Sim, o Palmeiras ficou com 135 milhões de euros, que é isso. De reais. O Rios ainda vai receber 10%, 3 milhõezinhos de euros no bolso dele. Você acha que ele tá preocupado com o estilo dele? Ó, com 3 milhões de euros dá pra comprar picanha, não dá não? Hoje, depende de onde você vai, né? Fora os salários que vai receber ao longo do contrato, né? 5 anos de contrato ainda. Richard Rios fez a vida, velho. Fez a vida. Mas o Guarani, se recebesse dinheiro, por que eu falo que se recebesse dinheiro? Tem essa questão de justiça e tudo mais, tem que ver se tá todo esse percentual, esses 13% a favor do Guarani. Por isso que eu acho que é importante a diretoria, depois que a negociação for sacramentada, vir a público, para explicar transparente, um pouco, ser transparente. E se realmente entrar esse dinheiro pro Guarani... Por que você tá receoso que não vai entrar? Não, às vezes tem alguma questão de justiça, bloqueio da justiça, o Guarani tem muitas dívidas e tudo mais. Então, e se receber esse dinheiro, é o que eu falei no CBN Esportes hoje, investir em estrutura, em um CT... Vamos pegar um jogador, pegar meia dúzia de jogadores. Contratar mais uns 10 aí pra Série C, e aí no final do ano tem que pagar todo mundo, entendeu? Então, assim, é melhor você pegar em estrutura, melhorar o clube, colocar o dinheiro que for recebido a favor do clube. É claro, é importante reforçar o elenco visando aí o acesso na Série B e tal, mas assim, pensar em estrutura. E o que é estrutura? Principalmente pra base também. Um centro de treinamentos pra base. Treinamento, uma qualidade melhor de alojamento, tudo isso. Eu até usei o exemplo do Mirassol com o Luiz Araújo. Eu entendo que a situação do Guarani hoje não é a mesma do Mirassol quando o Luiz Araújo foi vendido pra França quando tava no São Paulo. Hoje ele tá no Flamengo. O Mirassol pegou uma porcentagem dele também. Grande. Olha onde tá o Mirassol. Pequena. Vamos ver o que o ouvinte tá falando dessa história do Guarani aí. Vamos ver. Pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Também. Vocês acham que o Guarani vai receber a parte dele ou esse dinheiro já está comprometido na mão de, sei lá, uma dezena de empresários? Vocês têm essa informação com relação à venda do Richard Rios? O Lupe tem essa informação. Eu não tenho, não. O ouvinte perguntou, Lupe. Mas eu não tenho. Tá Por isso que eu falei pros dirigentes do Guarani... Quanto que dá pro Guarani isso aí? Estima-se que 20 a 25 milhões de reais. Nossa senhora. Sabe quanto que é a participação na Série C do Guarani? O Guarani recebeu na Série C para participar? R$1 milhão. Olha a diferença. 20 vezes mais. R$1 milhão, Bolacha. Exatamente. 20 vezes mais, O clube da Série B não tá recebendo pequenininho o valor para a cota de Série B de Campeonato Brasileiro. Tem uma matéria aí que falou que tem time que não consegue chegar até o final da temporada com a cota que recebeu. O Guarani tem que investir bem, justamente por isso. 4h45, vamos pro ouvinte no ar. Precisa fazer aqui, ó. O sorteio, vamos fazer o sorteio. Você gosta de um sorteio? Adoro. Então tá bom, vamos mais um aí, ó. Tarde, Arena. Então, o Ministério Público não vai tomar nenhuma providência contra aqueles bandidos assumidos que invadiram a Ilha do Retiro? Precisa tomar. Veja bem, não sou eu que falei. Eles assumiram que são bandidos. Tá claro, lá no vídeo. Isso é verdade. O Ministério não vai fazer nada? Ou a justiça só vale pra comediante? Liga pro Ministério Público aí, ô Chaime. Pois Vê se não vai fazer nada. Mas virou prático isso daí, né? Foi agora o Vasco, o Atlético Mineiro, São Paulo, a gente tá falando aí. Mas ele disse que a justiça só vale pra comediante, ele tá dando outra alfinetada aí, né? Foi. Tá dando uma de Léo Lins aí, né? Vai mais um aí, Bolachinha. Agora que eu entendi. Boa tarde, meus amigos. Oi, Adriel. Você acha que engana quem, rapaz, com esse tipo de pergunta, essas pegadinhas aí? Ai, que pegadinha? As perguntas que você fazia na CBN Ribeirão, pra cima de nós? 17. Ué. Ele roubou 17. Mas isso foi sexta-feira. Então 20 mas já menos foi 7, isso aí. 13. Esse áudio não é de hoje, não, trocadilho Eliel. aí, né, meu amigo? Resposta correta é Atualiza 13. aí, Bolacha. Certo? E ó, seguinte, anota aí.
Palpite. 2x1 São Paulo. Não, 2x1 não. 2x0 São Paulo no Corinthians. Ah, mas não vale, pô. O jogo já foi, cara. Ah, tá louco. É o Renato Alves. O Renato comediante, olha lá. Comediante, olha lá. Vamos trazer o Renato Alves pra ficar no lugar do Cabelo. Traz ele aí, velho. É isso aí. Ele não tem coragem de aparecer não aqui. Tem. Ele não tem coragem. Ele é bugrino. Bugrino do Guarani. Precisava pra equilibrar um pouco, né? Sim. Porque você pega, tem Carlão, tem Lupe, precisava um bugrino mesmo. Bugrino roxo. Pra Inter de Bebedouro. O Álvaro tá perguntando aqui, Lupe, se o centro de treinamento é obrigação da Magno construir ou não. Ninguém sabe responder isso, né? Não, pelo que eu tenho de informação, é o estádio novo, né? O estádio novo. Mas não sai do papel isso nunca. Ah, mas a área que tem demora, um monte de problema. Não, mas não é assim, mais do que tá demorando? Não, mas é normal. Olha quanto tempo demorou pra construir o estádio do Corinthians. Normal. Não, mas essa questão aí, falando que ia subir prédio lá, nunca mais falando mais nada. Desapareceram os prédios lá, né? Sei lá. 4h47, põe mais um aí, Bolacha. Vamos lá. Oi, boa tarde, são nobres comunicadores. Apareceu, hein? Tava sumido. Palmeirense. Não, corintiano ele. O Santos Futebol Clube tá na pauta de hoje. Hoje não. Já falamos. E outra coisa, o goleiro de você não conseguiu pegar aquela bola do terceiro gol do Mirassol? Não. Aquela bola é fácil de pegar, hein? Eu vou falar por que ele não pegou. Olha o que o Everton fez, pra evitar o empate. Mas falhou no primeiro gol também, o Everton, hein? Não, aliás, falhou, o ouvinte mandou aqui, Chaib, ó. Boa tarde. Golaço do Hulk na primeira falta, mas o Horácio da Turma da Mônica voltou a aparecer. Os caras pegam no pé dele. Pegou. Inclusive o Marcão hoje postou também no Instagram, falou, graças a Deus eu não jogo mais. Vocês gostam de... Porque as críticas em cima do Everton são pesadas. Vocês criticam até gol, até a defesa que ele faz no terceiro lance lá do lance do Hulk e criticam os dois gols. Era impossível de pegar. O Marcão falando. Tem propriedade pra falar, impossível, né? Gente, as pessoas não têm noção de qual a distância de um chute. Como o Hulk fez no ângulo primeiro. Nossa, a distância é a velocidade. Não, você olha, você acha que tá longe pra caramba. Você fala, pô, tá longe, dava pra chegar. Gente, não dá. Quem tá aí? O nosso César Mil. O César Leite, pra quem não sabe, tá chegando aqui pra ajudar a gente, porque assim, ô César, senta aí, pode César. Sentar aqui, pegar Por esse favor. microfone, esse fone. É pra você cantar aí, César, né? Todos os dias, César Leite é o programador da EPFM. EPFM é a nossa rádio de música. A rádio que toca notícia. Aliás, o dia que você não conseguir mais ouvir notícia de tanta notícia ruim, sintoniza 84,9 no seu rádio e vai ouvir música. Muita música boa. Pode pôr o fone aí, César. Por favor, César. Boa tarde, César. Nossa, Boa tarde, viu? Nós somos especialistas em música. Música, com certeza. E o quadro Sarcófago, ele remete a um jogo que aconteceu no passado e a gente coloca uma música pra lembrar. Sim. Desde o começo do programa eu tô dizendo que o Lupe escolheu bem hoje um sucesso do Hanson. Só que os ouvintes estão dizendo que não é Hanson que canta essa música. Hanson eram irmãos, né? Eram irmãos. Essa música Hanson. Hanson. Mas claro que é Hanson. Entendi. Vai confirmar, né? Confirma lá. É Hanson. É que os caras estavam roucos quando gravaram, né? Não é? Claro que não. É Hanson? Não é Hanson. Você tá zoando. Não é mudou? Hanson. Pô, a gente Mas passou mudou o ontem, programa então. inteiro. Não, essa versão não é do Hanson. É essa versão. Cantaram, né? Essa versão. Você quer dizer? Não é Hanson. Nunca foi Hanson. Você tá zoando. Pode ser que essa música, você sabe o ano de cabeça? Poxa, isso aí, 2000 e pouco, né? Viu? 2000 e pouco não ajuda em nada. Peraí. 2000 e pouco vai até 2099, viu? Procurar. Vai de 2000 a 2099. 2002. Mas eu fiquei sabendo que os Hansons, os irmãos, cantavam essa música no banheiro. Ah, então. Pode ser. Então foi gravado no Às vezes o banheiro. Eliel tava no banheiro com os irmãos ali. Tava lá. Não é Hanson. Não é Hanson. Não. Eu jurava que era Não, mas não Hanson. fala o ano não, por favor. Porque senão você vai... E nem a banda. Não, a banda pode falar Hanson. Não é Hanson. Quem que é? Nickelback. Nickelback. Mas a gente errou por pouco. Pô, Não, é na trave, né? Amigo de Quase um infância. gol. Quase Amigo um de gol infância, isso. não era? Poxa vida, vizinhos praticamente. O Nickelback canta aquela música daquele filme Armagedon, lindo pra caramba, né? Não, Não é? também não. Ué, Mudou tudo, senão não ficou sabendo. mano, todo mundo mudou? Quem que é aquela banda lá? O Aerosmith cantava no banheiro também essa música. Pô, então não estamos sabendo de música mais não. Ainda bem que vocês entendem de notícia. Olha, e só um pouco, hein? E só um pouquinho também. Ô, César Leite, lá tudo certo na EP, tranquilo? Tá tudo certo, tamo aí. Que música que tá tocando lá agora? Agora eu não sei, porque eu tava no cafezinho, tomando um cafezinho com o pessoal. 84,9. Isso. Tira uma dúvida, mas de dúvida boa. Você é o programador, você é o cara que escolhe as músicas. Um deles, né? A gente trabalha com uma equipe. Se a gente organizar certinho aqui, escolher um sucesso, você toca uma pra nós? Não. Arena CBN.
o momento certo para comprar o seu apartamento. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPT. Quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na... E o Brasil vai enfrentar a China nas quartas de final da Liga das Nações de vôlei masculino. A seleção comandada por Bernardinho terminou a primeira fase na liderança da competição. Além do duelo entre Brasil e China, os outros confrontos também já estão definidos. O Japão encara a Polônia, enquanto a vice-líder Itália enfrenta Cuba. França enfrenta a Eslováquia. A fase final da Liga das Nações masculina começa no próximo dia 30 e será disputada na China. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca no CBN. Ai, 4h53. César Leite foi embora. César Leite foi embora, pô. Também, né? Ah, mas, pô... É o Milk. Mas quando você liga na rádio, você não pede uma música? Claro. Então, ele não foi democrático. Mas hoje, sabe o que acontece? Mas tá na moda foi hoje, quando né? você falou assim, se a gente ligar, se organizar hoje, as rádios... O telefone é pelo ficou WhatsApp. em segundo plano, é o WhatsApp, né? Não dá mais Mas pra telefone pedir. é WhatsApp também, velho. Né, mas aí você manda... Não, o WhatsApp ele é telefone, mas é mensagem, né? Ah, tá. Então o ouvinte vai lá, ou grava um áudio, né? Fala, ó, toca essa daqui. Não, mas tem aquelas rádios tradicionais. Cara, posso falar um negócio só pra vocês? mensagem de amor. Eu sou ouvinte de Olha o rádio. Lucas ali, cara. Olha o Lucas, tá passando aí agora, cara. Ah, que legal. Famoso quem? Lá nas rádios que eu ouvia, lá na cidade de Ribeirão Preto, eu nunca consegui pedir uma música. Por quê? A rádio mais famosa lá de Ribeirão Preto, o telefone era 628-9000. 9000. E meu pai tinha empreendimento de vender bebida alcoólica. Ele tinha um bar. Por isso que vem aí, por isso que vem aí Vem da aí história, o gosto, né? Comecei cedo. Não bebendo, né? Vendo o Claro, exemplo. claro. E aí eu pegava as fichas, Chaibe, ia no orelhão, era de ficha ainda. E eu nunca consegui falar nessa rádio. Por quê? Porque mancebo, totalmente desprovido de inteligência, eu discava 628, 9 e 1000. Colocava 1000. Ele colocava, não era 9.000, 9.000, ele colocava 9.000. Eu não coloquei, é muito burro, muito burro. Eu não colocava 9.000, tipo 9 e 3 zeros. Eu colocava 9 e o 1000, 1 e mais 3 zeros. Sabe muito burro. Sabe véio. a piadinha uma dos maiores decepções. A piada do boi que ele contou sexta-feira, ele mesmo não conseguia fazer isso pra ligar na rádio. Você sabe que quando eu tava... Como foi a piada mesmo? Fala outra vez a piada. Depois eu conto. Não. Depois vamos de muitos anos, quando eu estava assim já mais crescido... Com mais experiência de vida. Exato. Aí eu me peguei pensando assim, Chay, sabe quando você dá aquele foi por isso. Nossa, pegava a cadeira, ficava lá tentando o dia inteiro. Tipo o pai do Zé de Camargo no filme lá. Mas esse daí ele conseguia falar nas rádios e pedia música, mudava nome, né, velho? Foi muito legal. Ele foi inteligente, 4h55, tem ouvinte participando com a gente? Não tem, não.
Tem. Pessoal, ainda bem que vocês entendem de futebol, viu? Porque de música... louco, a gente entende. O cara tá gozando a gente, me divirto, galera. Show de bola. Abraço pros amigos Aê! aí. Aê! Grande ouvinte. Olha, uma alegria, uma segunda-feira alegre, né? Alegria. A gente quer levar alegria pra você, ouvinte. E hoje tem Bugrão, 7h30 da noite. Hoje tem Bugrão, 7h30. Lanterna. Anápolis. Qual é o mascote do Anápolis? E o estádio? Jonas Duarte. E o mascote? É o Galo da Comarca. Grande Galo da Comarca, defensor dos Quantos comarquianos. galos existem por aí, não é? De mascote? Nossa. E ó, só em Rio Claro tem 2. É verdade. O Galo Azul e o Galo Vermelho. Ó, mas eu vou falar um negócio pra você, torcedor do Guarani. O Guarani precisa vencer hoje. Por quê? Porque se ele vencer hoje, ele entra no G8. Já entra no G8. E ele vai pegar quem? O Náutico. O último colocado. Um dos últimos colocados. Não, o último colocado, na verdade. Um dos últimos colocados. Não, na verdade ele é o último. O Lanterna. Tudo bem, mas não significa que por ser o último ele não seja um dos últimos também. Não, ele é um dos últimos, mas hoje ele é o último, literalmente. Perfeito. Não, mas você não tá entendendo. Não, peraí. Você precisa entender o seguinte. Quando eu digo um dos últimos, não exclui que ele é o Lanterna. Mas você não deixa claro de que ele é o último Ele quer especificar, né? Não, mas não precisa especificar. Esse é o problema também, do jornalismo. Não precisa, Você está querendo manchar o Anápolis. Não, em nenhum momento. Tá com jogo a menos, olha lá. Tá em último, Esse tá em é o jogo a problema menos, do olha lá. jornalismo. Não, Você pode generalizar um dos últimos. Não precisa bater no Você não microfone. precisa especificar ele. Não, eu só estou falando o que a tabela mostra. E aí não, mas tem um jogo a menos, hoje pode mudar Mas isso. a tabela mostra o quê? Aí eu te O pergunto. Palmeiras é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, tem 2 jogos. É um dos primeiros. Não, o primeiro é o Cruzeiro. Não, mas quando e o você... segundo é o Flamengo. Tudo Acabou. bem, mas quando você diz um dos primeiros, você tá Aí dizendo já tá que ele é na um dos terceira primeiros. colocação. Mas a dúvida que não cala é, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Vende mais porque é fresquinho. Não, mas é fresquinho porque vende mais. Mas aí é o teu comércio contra o meu comércio. Não, tá bom, né? Mas hoje Mas só é fresquinho, é verdade? É verdade que é fresquinho, não é? Fresquinho. Ó, vende mais porque é fresquinho, Chay? Ah, mas não é tão fresquinho. Deixa eu falar aqui, por favor, só me dá um Vai, minuto. fala do jogo, pô. 7 horas da noite, início da jornada, Fábio Scheibe. Quem tá nessa? Adriano Almeida, Gabi Castro e Carlos Cabela. 7h30 da noite, a bola rola no Jonas Duarte. Guarani e Anápolis. Anápolis e o Guarani. Só a vitória interessa ao Bugre. Boa! Transmissão da CBN, hein? Não vai perder nada, não. É o Bolacho que vai estar aí? Atenção, meu caro Antônio Lupe. Ainda Calma não. aí, fecha. Ainda não. Vamos, fecha. Isso, já nós vamos abrir de novo. Sorteio aqui pra ver quem vai levar os duzentão do Giovanetti. Ah, você que viu. Quem que foi que primeiro? Mas não tem ninguém ouvindo, os caras Não. mandaram. Você tem que sortear um dos nomes aqui. Os 5 mandaram recado aqui. Os 5? É. Não, então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar tá de 1 a 5 aqui. Tá de 1 a 5, você mexe Bolacha, com o buco. Mexa com o buco. levanta a mão aí, mostra o número de 1 a 5. 2. Vanderlei Cavalcante, final do telefone 8879, Vanderlei Cavalcante. Que você tá rindo, cara? O Vanderlei Cavalcante ganhou. Ele pode retirar segunda-feira. Não, segunda não, amanhã já a partir das 9. Tá bom, vem com a necessaire da CBN, né? Esse prêmio do Vanderlei. Não vinha. Por que tá rindo, cara? Vamos abrir. Sei também. Eu não entendo, cara. Os caras são muito loucos. Abre o sarcófago aí ao som de Hanson. Guarani Internacional, é isso? Você já viu na minha tela não aqui, vi na sua tela. Fala o já jogo sei, aí. eu tava com a tela aberta aqui do sarcófago. 2002? 2001. Olha, quase acertei. 2001, pra quem tá no YouTube vai ficar com a reportagem que foi exibida na época, quem tá no FM vai ficar com áudio. O Guarani entra em campo disposto a esquecer os 3-1 do último domingo no Rio Grande do Sul. E a tarde é verde. Logo no início, Marcinho chuta forte e quase abre o placar. O Inter chega junto nesta falta cobrada por Juca. Aos 15 minutos, Hernani faz Guarani 1-0. O Inter contra-ataca. Num belo passe de Silvinho, Luiz Cláudio perde boa chance de empatar. E Lê quase marca de cabeça. Mas a tarde está para o Guarani. Nos acréscimos, Fumagalli acerta um belo chute de fora da área. Guarani 2, Inter 0. Parreira mexe no time. O Inter volta com 3 alterações. Fábio Pinto cruza, mas Gilberto sai bem do gol. Fábio Pinto de novo na jogada. No passe para Luiz Cláudio, o time gaúcho quase empata. O Guarani não deixa a bola cair. Na cobrança de escanteio, o zagueiro Hernani aparece de novo e acerta a trave.
Espínola faz pênalti em Ederson nos acréscimos. Jadilson cobra. Fim de jogo no Brinco de Ouro. Guarani 3, Internacional 0. Uma estreia e tanta para o capitão do time, Sangalete. Que isso, Sangalete, hein? Sangalete. Estreia. E esse jogo foi um amistoso, hein? Foi amistoso. Guarani 3, Inter 0, no dia 21 de julho de 2001. O Guarani tinha abertura na agenda pra isso, né? Tinha. Guarani de Gilberto, Hernani, Sangalete, Glauber, Luciano Baiano, Fausto, Henrique, Renato, depois Wilson Surubim e Jadilson. Marcinho, depois Ederson e Fumagalli, depois Guaru. Técnico, Hélio dos Anjos. Fala o Inter aí, Parreira era o técnico, hein? Irã, Bruno, depois Denilson, Gilmar Lima, Espínola e Barão, Leandro Guerreiro, Juca Silvinho Ilê, Fábio Pinto e Luiz Cláudio. Será que é Luiz Cláudio Vinck? Não, era atrás direito, né? E depois o William técnico, Carlos Alberto Parreira. Sim, e olha que legal, tinha preliminar na época. O Guarani venceu o Mojimirim por 2-1 pelo Campeonato Paulista Sub-20. Só um detalhe aí, ô Vanderlei Cavalcante, você que ganhou o voucher aí de duzentão no Giovanetti, tem que mandar mensagem aqui pra gente confirmando que tá ouvindo. Quantas mensagens o cara tem que mandar, velho? Ô, mas fica na sua. O sorteio sou eu que organizo. Tá bom, beleza. Faz aí, então. O cara manda mensagem toda hora, vai acabar o plano de dados. Tchau, gente. Até